Vamos chamar ele para falar do assunto do dia, que é o Banco Master, né? Chamar André Campedelli já, porque o André tem um exame aí para fazer, ele não pode ficar muito tempo aqui. Fala, André, como é que vai? Tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa tarde aí, Bez, boa tarde, Helder, tranquilo aí. Vamos falar aí dessa zona, né? PF batendo na porta banqueira, é sempre uma boa notícia, né? Com certeza. Sempre uma ótima notícia. A gente vai trazer aqui um resumo do que aconteceu, né, em toda essa celeuma aqui do Banco Master. Banco Master, diretor da PF diz que fraudes financeiras podem chegar a 12 bilhões de reais. Andrei Rodrigues deu a declaração durante participação do CPI do crime organizado. O presidente do banco e 4 diretores foram presos na operação desta terça. Aqui a fala do Andrei, vamos ver aqui. Ó. Nós estamos fazendo uma operação importante, né, numa integração, inclusive, com o Banco Central, com o COAF, atuando em conjunto para um crime contra o sistema financeiro e que leva aí a monta, enfim, isso está sendo apurado, mas fala-se de cerca de 12 bilhões de reais que envolvem esse crime que está sob investigação hoje, com várias prisões. A operação de hoje, a fraude é de 12 bilhões de reais. Eu não sei quanto que nós vamos conseguir bloquear, eu sei que já em dinheiro aprendemos na residência de um investigado 1.600.000 reais em dinheiro nessa operação de hoje. Bom, falta pouco então, hein? 12 bilhões para 1,5 milhão. Chega lá. Quase parece nada. A vaquinha do Corinthians, O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta terça que o esquema de fraudes resultou na prisão do presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, e de 4 diretores da instituição. Vorcaro e os diretores foram alvo de uma operação que mira a venda de títulos de crédito falso. Há indícios de que o esquema teria a participação de dirigentes do Banco de Brasília, que é um banco público do DF, por gestão fraudulenta da instituição. O BRB chegou a fechar um acordo para comprar o Banco Master em março, mas o negócio foi barrado pelo Banco Central. Tá aqui. André, explica para a gente o que aconteceu, se pode chegar em políticos importantes, quem que está com medo aí dessa operação toda, por favor. Vai chegar com muita gente, está com muito medo aí, porque o Banco Master, né, principalmente o banqueiro lá, o Vacardi, né, o Vocardi, era considerado o banqueiro do Centrão, né? Então ele ajudava, tanto que acho que a esposa dele ou a irmã dele foi uma das principais financiadoras do Tarcísio e do Bolsonaro em 22. É um banco que ele já está enrolado há muito tempo, né? Porque o Banco de Brasília, que o Ibanez que comanda, porque é um banco público lá de Brasília, tentou comprar o Banco Master ano passado. Ficou nesse lenga-lenga, o Banco Central não autorizou, e agora a gente sabe por que o Banco Central não estava autorizando. Ontem veio a notícia que o tal do grupo Fictor, lá, que é um grupo do agronegócio, ia comprar o Banco Master, e daí hoje veio a operação mostrando aí que o banco estava numa fraude aí terrível. O que eles estavam fazendo, para vocês entenderem? É assim, eles estavam criando um monte de carteira de crédito falso, né? O que é isso? Eu vou lá, finjo que pego um monte de CPF, essas coisas aí, e falo que tem um monte de pessoas aí que estão devendo aí para mim. Vamos dizer assim, eu peguei aqui uma carteira aqui e tem R$1.000 em dívida nessa carteira. Daí eu vendo essa carteira pro Helder. Helder, tá aqui, eu tô vendendo essa carteira, aqui são títulos aqui que valem 1.000, só que aí eu preciso desse dinheiro agora, você me paga 700. Beleza. Aí quando vai chegar o vencimento dessas dívidas, você vai receber os 1.000, tudo bonitinho. E era bem estruturado, eram pessoas que teoricamente não deviam, mas tinham um bom crédito na praça, então a chance deles receberem esses R$1.000 era muito alta, então eles faziam isso. Só que já tinha um certo mecanismo que falava para o cara, daqui a tal tempo, eu posso até trocar por outros títulos. Daí o que eles faziam? Eles trocavam por uns títulos do Banco Master, essas carteiras que não existiam, por títulos podres do banco, por um monte de ativo que não valia uma marolinha, que não valia um dadinho com um Guaraná Pet. Aí os caras ficavam com essa bomba na mão. Daí o que eles estavam fazendo? Eles estavam usando isso para jogar o lixo deles fora. Sim. E, cara, puta que pariu. E daí foi começar a ver o quanto que estava de problema aí. 12 bilhões. Cláudio Castro, que tinha acabado, acho que foi mês passado, cara. E, porra, fazer isso mês passado, quando que o banco já estava todo enrolado com essa história e todo mundo já estava vendo a merda feder do Banco Master. Mês passado. Colocou 1 bilhão da Previdência dos funcionários públicos do Rio de Janeiro lá. Você tem, então, que muito
é muito governador e muito político, tem fortes amizades com lá. André Esteves é um dos caras que estava mais interessados em que você tivesse aprovação de fusão disso. O André Esteves é o banqueiro mais poderoso, pelo menos assim, nos trâmites aqui no Brasil. Cara, então, se estourar mesmo, e o Banco Central tá forte com isso, a Polícia Federal tá forte com isso, e lembrando, mais uma vez, a porra da PEC da blindagem que queria tirar a PF de tudo, estoura hoje essa merda monumental que deve pegar político do Centrão a rodo. O Valdo não foi o ICL que noticiou, foi a Globo News, o Valdo que noticiou esse negócio. Então, cara, vixe, vai dar merda. Ô, André, então, você falou aí, você citou partes importantes dessa história, que é a parte de envolvimentos políticos. O Ibanez tentando salvar a todo custo o Banco Master por meio do BRB. Por quê? Com qual interesse? Ajudar os parças? Porque é difícil você querer salvar um banco que já não vale mais nada, que está com todo esse rolo por trás, sem ter um interesse muito evidente. Aí Cláudio Castro metendo lá 1 bilhão do Fundo Previdenciário Estadual, né? O Cláudio Castro, o Mochilinha, né? O Fundo de Previdência do Estado do Rio de Janeiro investiu 1 bilhão no Banco Master. Tem prefeituras do interior também que investiram no Banco Master. E tem uma outra parte que eu estava conversando com o Bez aqui antes de você entrar, que é a questão da ganância também. Porque o Banco Master, ele oferecia um CDB que pagava 140% do CDI, é isso, né? Era um negócio assim muito acima da média de mercado. É que assim, agora virou moda, né? Que no começo, o que eles estavam fazendo? Eles iam lá, vendiam esse CDI, né? Um monte de banco fez isso. Quando começou a surgir essas fintechs, esses bancos menores aí que começaram a dominar o mercado, todo mundo começou, estou vendendo aqui um CDB de 160 por daí, mas pelo menos era 3 meses do mercado, né? O Banco Master, pelo que eu fiquei sabendo, era 140, aí você não tinha muito limite, né? Então, por quê? Porque ele já se vendia, né? Porque ele não é justamente um banco comercial que nem a gente conhece, né? Ele tem umas certas particularidades, ele faz mais investimento, créditos de investimento de médio e pequeno porte e tal. Ele é um banco que é muito mais utilizado aí para pessoas que querem ter CDB e para para empresas que querem trabalhar, pegar financiamento e tal. Não é um banco que você vai lá e coloca seu dinheiro à vista lá. Ele tem outro tipo de funcionamento, outra lógica. E esses bancos, eles vivem de se rentabilizar uma grande, meio que esquema de pirâmide. Ele prometia lucros bilionários, pagava para os acionistas rendimentos milionários, só que tudo isso nessa base de ficar criando crédito falso para vender e para ficar jogando ativo podre para o mercado, e com isso ele estava inflando. E daí ele conseguiu esses 12 bilhões, que daí a PE falou, cara, esses 12 bilhões não existem. Esses 12 bilhões você simplesmente jogou no bolso dos acionistas e acabou. Então, cara, é peixe grande que vai entrar, porque, cara, as prefeituras todas de Centrão colocaram dinheiro lá para rentabilizar, e tem uma ligação com a Igreja da Lagoinha também, né? Que foi prospectar clientes em churches, né? O Daniel Vorcaro, 160, né? Ele oferecia 160 do CDI ou 160. Então, só me corrigindo aqui, 160. Tem um outro ponto também, parte de igreja, hoje em dia sempre aparece, né? No caso do Manga tem igreja, agora no caso do Banco Master tem igreja. Para você ter uma quadrilha perfeita, você precisa de um pastor, você precisa de alguém estilo coach, como o Daniel Vorcaro, muitos políticos do Centrão, republicanos aparecendo em quase tudo recentemente. Mas tem um outro ponto aqui que é importante frisar, porque existe, né, um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados que propõe aumentar o limite do Fundo Garantidor de Créditos, que é atualmente de 250 mil para 1 milhão por CPF ou CNPJ. E a autoria desse projeto de lei é o deputado Felipe Barros, também conhecido como Visconde de Sabugosa. Por que será que um deputado propõe algo assim, aumentar tanto o Fundo Garantidor de Crédito? Porque isso, na verdade, André, não sei se você concorda comigo, acaba protegendo golpista. Exato, porque assim, o fundo, para quem não sabe o que é o Fundo Garantidor de Crédito, acho que é legal explicar, né? É assim, todo banco comercial, todo mundo que está no sistema financeiro regularizado tem que depositar uma quantia por mês,
para esse negócio aí, que é uma quantia que fica no Banco Central, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Todo banco vai lá e deposita por mês isso. Para quê? Para se der merda com o banco, você tem que o pequeno correntista tá salvo, né? Eu lembro que na época que ferrou lá o Pan-Americano, que foi um desses bancos que utilizou lá o Fundo Garantidor, eu até lembro que eu trabalhava na empresa de consultoria, foi uma zona aquela porra lá naquela época, do Pan-Americano. Era, se eu não me engano, era 30 mil, 50 mil reais por mês por cliente, né? Então você tem a correção, tá, e você chegou hoje aos 250 milhões, né? Mil, né? O que significa isso? Que todo mundo que colocou até 250 mil no Banco Master, o fundo garantidor que serve para isso vai socorrer o cara. Isso aí, cara, pelo que eu estava vendo as projeções, é mais ou menos metade do que é o fundo garantidor hoje. Então vai reduzir pela metade o fundo garantidor, por causa dessa operação no Banco Master, que vai ser uma das mais pesadas assim na história para pegar o cara. Quem tem mais de, por exemplo, 250 mil, o Cláudio Castro tá fora, porque é 1 bilhão. Então, Cláudio Castro perdeu, que ele vai ter que pedir na justiça essa porra, vai demorar 30 anos para recuperar essa merda. Então, por que o cara vai querer? Cara, é básico isso, cara. Você Mas vai recuperar? Porque, tipo, não é precatório, velho. Então, não vai. Vai ter que entrar na justiça contra o dono do Banco Master, e aí o dono do Banco Master vai ter que um dia lá, se conseguir, esquece. Não sei como que eles vão fazer, né? Porque ele entra em último na fila. Ele pode pedir isso judicialmente, mas o fundo garantidor nunca vai devolver isso para os caras, né? Até porque o dinheiro lá ele tem que ser primeiro ter que ser dado aí para o pessoal para pagar imposto, depois dívida trabalhista, tem uma série de regulamentações lá que o dinheiro aí, o capital do Banco Master vai ter que seguir, né? E, cara, você aumentar para 1 bilhão é lógico, cara, economia monetária 101, você aprende isso na graduação. Quando você aumenta, por exemplo, o fundo garantidor, quando você aumenta redesconto, né, depois, aquele também aqui é compulsório, todos esses negócios aí que, tipo, dá mais margem para o banco emprestar mais dinheiro e tomar mais riscos, você aumenta o risco do mercado. Você fazer isso, nesse momento, só vai fazer o que? Cara, empresta à vontade que se der merda, a gente vai pagar. Só que o fundo garantidor não tem nem dinheiro para pagar 1 milhão, cara, numa situação dessa. Cara, querendo, assim, tipo, tirar o rabo de muita gente que viu que ia dar merda, sentiu o cheiro da merda e foi lá. Não duvido aí que ele fez isso aí porque alguns amigos bateram na porta e falaram, cara, vai dar merda. Porque, cara, todo mundo já sabe que vai dar merda o Banco Master há mais de um ano. Hoje que estourou a merda. E você vê que eu falei que eu realmente eu sinto pelos correntistas, porque eu tenho certeza que tem gente que viu como uma oportunidade. O Felipe Zampieri fala, eu tenho mais de 100 mil reais nesse banco, estou fazendo meu pedido de estorno. Nessas horas é bom não ser bilionário. Mas 100 mil tá de boas, né? Tá garantido, pelo menos, né? Eu acho que é 40 dias para receber. Mas tá garantido, né? Os 100 mil. Mas, de qualquer forma, você fica assustado, dá medo, você não sabe, pode acontecer alguma coisa durante esses 45 dias, a justiça aí entra na justiça, né? Você está 100 mil reais a menos, né? Você tem 100 mil reais a menos preso lá, né? Dá desespero, né? E tem outra coisa, né? Tem gente que não sabe, tem gente que ainda, tipo, que, por exemplo, se você faz parte, por exemplo, de um fundo de investimento, você não sabe se, com certeza, porque muita gente não fica lendo da onde que está cada uma das partes, das cotas do fundo de investimento. Pode ter muitos fundos de investimento que está com grana lá no Master. E aí vai fazer o quê? Se for a cota que o fundo de investimento comprou foi mais de 250 mil, cara, ferrou o fundo de investimento. Uma parte desse dinheiro do fundo de investimento não vai recuperar. Tem gente que nem sabe que está com dinheiro no Banco Master, porque tem dinheiro em fundo, e tá lá, cara. Por isso que é importante até ler as letras miudinhas dos fundos, tal, que vocês vão comprar e tudo mais. Às vezes acredita no corretor, né? O corretor oferece, a pessoa acredita, e aí não se atém aos detalhes, né? Até porque, assim, não é a área da pessoa, muitas vezes. Exato. E os caras utilizam muito, assim, de má fé, assim. Eu sei que eu vi relato de muita gente que tinha CDB em Banco Master, nesses últimos dias, assim, o pessoal fazendo, assim, uma campanha, fizeram alguma campanha bem forte de recompra de CDBs e tal, então pode ser que os caras já sabiam, porque essas coisas vazam pra cacete, claro. Né? O cara tava em Guarulhos na hora que foi preso, né? Daí o pessoal provavelmente já devia saber que ia dar merda alguma hora e já tava fazendo campanha interna para tentar recompra de CDB aí, que ia vencer para tentar sair desse fundo garantidor, inclusive.
O JP Albuca fala, curiosamente, o BRB do Ibanez, que tem um patrimônio líquido de 3,7 bilhões, resolveu comprar o Master por 2 bilhões, o mesmo valor que o Banco Central tinha cobrado como um aporte de capital. Cara, essa compra, DRB e agora a Fictor ninguém conhece o mercado, a gente só sabe que patrocina o Palmeiras, mais nada. Que é basicamente uma holding que faz serviços para o agronegócio, né? Então ela basicamente cuida de recursos financeiros para o agronegócio. E tá o agronegócio no meio disso aí, porque ainda estão falando que essa tentativa de compra da Fictor foi só para tentar dar uma acalmada no mercado, sabendo que a merda aconteceu hoje. Porra, então mais uma empresa aí para a gente começar a desconfiar, que a gente nem tava direito no mercado sabendo o que estava acontecendo. Puta que pariu, o capitalismo é uma merda, né? E também tem a tentativa ali de participação no Atlético Mineiro, né? O cara comprou, né? Comprou, né? Uma parte, né? E comprou uma parte 30%, 30% da dele. SAF, né? Também tem essa consequência aí para o Atlético Mineiro. André, muito obrigado pela sua participação, muito elucidativa, né? Deu para a gente entender o que está acontecendo e te vejo amanhã. Amanhã a gente se vê então, cara. Até mais, então um abraço para todos aí. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu. Falou, André. Caro Galã e Galô, vou te contar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você vê sua rotina financeira. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer uma grana extra ganhando em dólar. E olha, não é nada mirabolante, é trabalho sério mesmo. Este print aqui do lado é do Iago, que topou experimentar. Nos primeiros 4 dias, depois de aplicar o método que o Clayson ensina, o Iago conseguiu fazer 87 dólares. Se a gente converter, dá uma média de R$ 463 em 4 dias. O Marcos levou mais adiante e fez quase 700 dólares, quase 4 mil reais em 2 semanas. Olha, eu sei que você já deve ter escutado um monte dessas promessas malucas por aí na internet. Mas aqui não. Você vai aprender de verdade a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar milionário, mas para te dar uma força com as contas básicas do mês. E pode ficar bem tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro. Mas Beze, eu vou repetir o mesmo resultado do Iago logo de cara? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para você pegar o jeito da coisa, ou fazer como o Marcos fez em 2 semanas. Mas, aplicando tudo certinho, você chega lá. Só que para entender como funciona direito tudo isso, você precisa assistir as 3 aulas gratuitas. Porque não é mágica, é trabalho mesmo, mas com total liberdade de horário e lugar. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça a diferença, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala com o Clayson no WhatsApp. Lá ele vai te mandar as 3 aulas e você pode decidir depois se segue com o método ou não. É de graça e já te mostra uma forma real de renda extra.